A legalização do uso da maconha é um tema que tem gerado debates polêmicos em diversas áreas, como na medicina, por exemplo. Quais são os efeitos colaterais do uso? A maconha deve ser utilizada no tratamento a doenças? Esses são alguns dos questionamentos que você confere agora na entrevista com o médico Geraldo Mil. Então, hoje está comprovado que o uso dos canabinoides e da maconha, consequentemente, usada em geral da forma inalável, eles têm efeito prejudicial para várias fases do desenvolvimento do sistema nervoso. Isso você pode comprovar tanto em estudos experimentais em animais, em geral ratos, camundongos, cães, ou em estudos clínicos em humanos. O uso da maconha durante o desenvolvimento do sistema nervoso, e é importante reforçar que o nosso sistema nervoso começa a se desenvolver dentro do útero. E esse desenvolvimento, a formação das sinapses, das conexões, termina entre 21 e 24 anos. O uso dos canabinoides em qualquer dessas fases leva a prejuízo na organização do sistema nervoso, principalmente em algumas áreas. Por exemplo, o hipocampo é uma área que já está bem demonstrado que em qualquer fase do desenvolvimento que você usa os canabinoides, a rede de sinapses de hipocampo, ela tem um desenvolvimento prejudicado. Isso vai se refletir depois como um efeito colateral. O uso da maconha por longo período de tempo nessa fase de desenvolvimento vai levar, por exemplo, dificuldade de aprendizado. As crianças, por exemplo, ou os adolescentes, eles têm um aprendizado prejudicado, memória prejudicada, então a evasão escolar é muito maior nesses indivíduos. O uso da maconha também prejudica muito dos atos motores dos indivíduos. Então, por exemplo, os indivíduos perdem ou diminuem os reflexos, diminui a capacidade de você, por exemplo, se manter em equilíbrio em uma situação de risco. Já está comprovado, por exemplo, que indivíduos que usam maconha, eles têm 3 a 4 vezes mais riscos de acidente no trabalho. O absenteísmo ao trabalho é maior entre os usuários de maconha em qualquer idade. Então você tem os efeitos colaterais mais bem descritos e conhecidos, são aqueles do desenvolvimento do sistema nervoso. Geraldo Mil explica ainda que os canabinoides, substâncias presentes na maconha, podem ajudar no tratamento a diversas doenças. Então a maconha, por exemplo, ela tem os canabinoides, são úteis para tratar glaucoma, são úteis para tratar pessoas que têm anorexia nervosa, por exemplo, pessoas que não têm fome, que não querem comer porque não têm fome. A maconha pode ser utilizada, a anorexia do câncer também, e pode ser usada como um analgésico de baixa potência. Só que, por exemplo, propor o uso da maconha como analgésico não tem sentido, porque hoje você tem analgésicos que não levam à dependência. Algumas pessoas dizem que o cigarro é mais nocivo à saúde do que a maconha, do que a planta, de que é feita a maconha. O que o senhor pensa a respeito disso? Eu acho que são duas coisas, como os efeitos não são comparáveis. O cigarro ele tem um efeito importante sobre, por exemplo, câncer de pulmão, sobre câncer de bexiga, câncer de boca e também de doenças cardiovasculares. Os efeitos da maconha são na relação do desenvolvimento do sistema nervoso, dificuldades de aprendizado, perdas de memória e perda de controle motor. Essa perda de controle motor ela é evidente quando o indivíduo está sob efeito. E quando o indivíduo é usuário crônico, essa perda de controle motor é progressiva ao longo da vida. Tá? Então são efeitos totalmente diferentes, você falar qual que é melhor e qual que é pior. São coisas diferentes. O senhor acredita que a legalização do uso da maconha vai trazer impactos na medicina, positivos, negativos? Seguramente, veja, o uso eu sou favorável ao uso medicinal dos canabinoides. Veja, não é da maconha, são substâncias que você encontra na planta cannabis sativa e isso poderia existir. Já existe hoje evidência suficiente de que o uso desses canabinoides poderia ser utilizado em várias doenças para as quais se tem poucas outras opções de tratamento.